Olá, olá, olá! Muito boa noite, queridos amigos e amigas, família New Age de todo o Brasil. Que alegria estarmos juntos esta noite de muito sucesso e para falarmos de um conteúdo extraordinário. Fizemos a enquete no grupo de mentoria e ali colocamos 3 opções. E a opção escolhida foi inteligência emocional, com ênfase em negócios, nosso sistema semanal, gravado simultaneamente ao vivo aqui no Zoom e no canal do YouTube oficial, New Age Brasil Oficial, e fica disponibilizado para vocês essa versão gravada no YouTube após o término da nossa conferência. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos com muita energia esse mês de maio que inicia, e vamos dar todo o nosso potencial, todo o nosso gás, toda essa energia para fazer um mês de maio extraordinário, não é, pessoal? Então, já neste momento, quero dar as boas-vindas a todos vocês pontuais. Sabemos aí que muitas pessoas aí acompanham com a gente ao vivo, algumas acompanham depois a versão gravada, temos a questão de fuso, temos muitos consultores fora do Brasil, né, que estão na Europa, em vários lugares, e que agora já é um horário também adiantado, né, mas que vários também acompanham com a gente, nos prestigia muito, nos alegra muito a sua presença, conteúdo preparado com muito carinho para passar a todos vocês. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Sou Felipe Bisael, diretor comercial da New Age, empresa americana, já presente em mais de 70 países, com mais de 2 décadas de sucesso mundial. E nós, neste momento de expansão extraordinário, e eu tenho aqui a satisfação, com muita alegria, de trazer um conteúdo para vocês. Já temos mais de 20 anos de experiência na área comercial, também de treinamento, desenvolvimento de pessoas, e com muita energia, com muita gratidão, com muita honra, que estamos desempenhando essa atividade juntamente com todos vocês. Vamos falar um pouquinho, então, da tal da inteligência emocional, que foi o tema escolhido aí, né? E lógico que a nossa ênfase ela vai puxar mais aqui para negócios, porém todos os assuntos que nós tratarmos aqui, tudo que nós abordarmos aqui referente à inteligência emocional pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Nós vamos falar dos fundamentos, dos conceitos básicos e dando ênfase nos negócios, no empreendedorismo. Então, eu peço para você, já de antemão, pega papel, caneta, presta muito atenção. O conteúdo que nós vamos passar para você pode radicalmente transformar a maneira de você enxergar o mundo, melhorando a sua percepção, gerindo melhor as emoções. Sim, imagine que você possa ter controle sobre as suas emoções. O que você acha disso? Porque tem pessoas que pensam que a emoção é como se fosse uma entidade que vem, te possui naquele momento e não tem nada que você pode fazer contra aquilo. É o momento de raiva, o momento da ira, o momento da ternura, o momento da gratidão, o momento da tristeza, como se não tivesse nada que pudesse ser feito para aquilo. Porém, não. As nossas emoções, elas podem ser gerenciadas, elas podem ser administradas. E como que eu posso administrar algo que eu não conheço? Então, é necessário conhecer mais das emoções, conhecer mais sobre mim, conhecer mais do meu eu, através de uma observação interna, entender essas emoções que me potencializam, as emoções que são minhas vulnerabilidades, o que eu preciso trabalhar um pouco mais, aonde eu sou mais forte. E já há muito tempo, já há mais de século, existe um nível de inteligência que é medido, que é o QI, que é a capacidade de inteligência. O que é a inteligência em si? Conhecido aí já secularmente, de forma já muito ampla e difundida, né, que é o famoso teste de QI, teste de inteligência, já deve ter ouvido falar disso, é a capacidade de resolver problemas.
O que nos diferencia dos animais, do mundo animal, dos chamados os animais irracionais, e a gente pode entrar no outro tipo de discussão, mas dentro dessa ótica, né, o que nos diferencia dos animais irracionais é exatamente o raciocínio, a inteligência. E a inteligência, ela é a sua capacidade de resolver problemas. Quanto maior a sua capacidade de resolver problemas, maior, então, é a sua inteligência. É assim que evoluímos, é assim que construímos, é assim que desenvolvemos, desde os primeiros passos, desde o momento em que se formam os movimentos, começam os nossos sentidos a absorver conhecimento. Então, a partir daquele momento, nós somos ensinados e treinados a resolver problemas. Problemas mais simples, depois problemas mais complexos. E a própria vida vai nos trazendo experiências para que nós possamos amadurecer, evoluir e nos tornarmos mais aptos, mais preparados para resolver problemas muito maiores. A isso nós chamamos de experiência. O conhecimento aplicado, ele vai nos trazer a sabedoria, a experiência. E experiência não necessariamente está ligada à quantidade de anos que nós vivemos, mas sim à quantidade de coisas a que nós somos submetidos, ou que nós experimentamos. A isso nós damos ao nome de experiência. Muito bem. Porém, estudos mais recentes, aí datados do final do século XX, já começam a trabalhar um outro tipo de inteligência, que é a chamada inteligência emocional. É uma inteligência que ela não é ensinada nas cadeiras das escolas. É uma inteligência que ela não está diretamente ligada ao conhecimento do idioma, das ciências, da matemática, da química, da física. A inteligência emocional, ela está ligada mais à sua capacidade de resolver conflitos que são internos e externos. Como resolver esses conflitos? Porque nós somos seres emocionais e nós vivemos num ambiente, né, onde estamos cercados também de outros seres emocionais. Nós precisamos nos relacionar, não fazemos nada sozinho, né? Nós não somos um tipo de ser que conseguimos viver isolados, não, nós somos chamados ser gregários, ou seja, que vivemos em agregação, vivemos em sociedade. E para viver em sociedade, em uma condição onde as pessoas vivem as suas mais diversas experiências ao longo da sua vida, vivem as suas mais diversas experiências em relação à emoção, vivem os seus impulsos, mas sem saber controlar, às vezes, sem saber gerir esses impulsos. Aí nós vemos os mais diversos conflitos. E quem são aqueles que mais se destacam? Quem são aqueles que mais se tornam ponto de referência? São exatamente essas pessoas que desenvolvem essa sabedoria, desenvolvem essa inteligência, sua capacidade de gerir as suas emoções e também organizar isso e contribuir com as demais pessoas para gerir as suas emoções. Percebem onde eu quero chegar aqui? A isso nós damos o nome de inteligência emocional. E quando nós percebemos que, na maioria das vezes, quem realmente ocupa as melhores posições no que se refere a ganhos financeiros, a sucesso profissional, são exatamente essas pessoas que sabem organizar os seus sentimentos e sabem lidar com conflitos. Muito comumente a gente vê que aquelas pessoas que são as que tiram melhores notas na escola, que são aquelas pessoas que são mais dedicadas às ciências, ensinadas nas escolas, que são ligadas à inteligência comum,
Muito comumente nós vemos essas pessoas estagnadas na sua trajetória profissional. O que vai diferenciar? Porque em um determinado momento, 80% do resultado virá da sua capacidade de conviver em sociedade, da sua capacidade de se relacionar e de gerenciar as suas emoções. Nós vemos pessoas que se desestabilizam muito facilmente, às vezes tem um potencial incrível, tem um conhecimento técnico especialíssimo, são pessoas extremamente dotadas de conhecimento, mas são instáveis emocionalmente. Com isso, elas não conseguem avançar. Sabia que nós temos limitadores nas emoções quando nós não sabemos controlar elas? Por exemplo, a raiva. Nós somos exatamente limitados por aquilo que nos causa raiva. É uma coisa importante de se refletir. O que tem irritado você ultimamente? Porque nós somos, aí podemos filosofar aqui ou refletir muito sobre isso, mas há quem diga que nós somos exatamente do tamanho daquilo que nos causa raiva, que nos causa ira. E por que isso? Porque a raiva é um limitador. O que, por exemplo, assim, você vai perceber uma situação que aquilo te causa ira, te causa raiva, isso te desestabiliza, esses sentimentos extremos desestabilizam. A euforia em si também é um ponto de desestabilidade. A tristeza profunda, ela é uma desestabilização do seu sistema emocional. Isso é muito profundo que a gente vai entrar aqui hoje, pessoal. Então eu peço para vocês a máxima atenção, concentra, porque a gente vai aqui preparar um ambiente, um conhecimento que vai trazer muito mais luz e talvez propiciará a você, lógico que aqui é um conteúdo que nós precisaríamos talvez de uma imersão de um final de semana inteiro, de 3 dias inteiros, para nós podermos quebrar crenças, podermos trabalhar melhor as emoções, mas aqui já vai ser uma introdução, dar um norte do que precisa ser feito para que nós possamos organizar melhor as nossas emoções. Porque em determinados momentos, vamos falar da questão dos negócios, pode ser aplicado ao seu relacionamento conjugal, amoroso, familiar, entre amigos, profissional, em tudo que se refere à construção de uma carreira profissional. Quando você está em um determinado ponto em que começa a bater aquela ansiedade, a falta, às vezes, do resultado, às vezes, do que espera, uma situação que veio e bagunçou todo um planejamento, como que se lida com isso? E é o que a gente fala, muitas vezes a gente não tem controle sobre o que acontece, porém nos é dado a faculdade e a capacidade pelo Criador de controlarmos como nós vamos reagir àquilo que nos acontece. E a grande diferença que vai tornar as pessoas com caminhos mais amplos, mais abertos, muito mais produtivos das que ficam estagnadas, é exatamente a forma como você reage ao que acontece com você. Todos, absolutamente todos, estamos sujeitos a todas as intempéries da vida. Todos estamos sujeitos a diversas situações desfavoráveis. Porém, quando nós sabemos conduzir as nossas emoções e enxergar que aquilo é uma oportunidade de eu utilizar a minha inteligência emocional ao meu favor, então eu vou tornar aquele ambiente mais controlado pelo que depende de mim. E focar e passar a focar naquilo que eu tenho controle, que é a minha mente. Uma vez que eu treino a minha mente, uma vez que eu conheço as minhas emoções, uma vez que eu conheço as minhas vulnerabilidades, então agora posso invocar um estado emocional e desse estado emocional extrair recursos que vão me proporcionar superar aquela adversidade momentânea. Tá interessante o assunto, pessoal? Estão gostando?
Tá bom? Vamos adiante. Muita atenção. Vamos, então, falar sobre inteligência emocional. O lado esquerdo do nosso cérebro é o lado, né? Podemos falar de hemisférios. Eu não vou entrar aqui em neurociência, nada assunto chato, falar de coisas, né? Nada disso. Mas, assim, de uma forma bem simples, mas é o suficiente que a gente precisa entender hoje. Nós temos, o nosso cérebro é dividido em vários compartimentos. Mas, de forma muito simples, nós temos o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério ligado mais à parte da execução, a parte da razão, a parte mais primitiva do nosso cérebro. E aí nós temos o lado direito, que é o lado mais ligado às emoções, aos sentimentos, mais ligado à maneira como a gente percebe e sente o mundo ao nosso redor. Então, tudo que flui, eles vão aflorar a partir desses dois hemisférios. E quando nós falamos de razão, é o que eu entendo, é o que eu conheço. Quando nós falamos de sentimento, é aquilo que desperta em mim correntes de energia, disparos elétricos, produção de enzimas, de substâncias no meu organismo, como a adrenalina, como a endorfina, como os hormônios em geral ligados ao prazer, à dor, à sensação de euforia, tudo está ligado na produção que dispara pelos meus gatilhos emocionais. Olha que interessante isso. E aqui nós começamos a conhecer um pouco mais dessa nossa máquina chamada cérebro, que é uma máquina fabulosa, maravilhosa, que o Criador nos presenteou. E nós podemos dominar essa mente. E Napoleão Hill diz que a única coisa que o Criador nos deu controle absoluto, a capacidade de controle absoluto, desde que nós nos dediquemos a isso, é o controle da nossa mente. Porém, ao longo da nossa existência, nós aprendemos as tarefas básicas. Você pega uma criança, um bebê, aquele bebê, logo que nasce, ele está na sua fase oral, ele aprende muito rápido a sucção, né? Ali no seio materno, ele já aprende a se alimentar na sua mamadeira. Logo mais, ele já aprende a manusear as suas mãozinhas. Você percebe, ele já começa a trabalhar os seus dedos, pegar alguns objetos. Daqui a pouco ele começa a ter firmeza em alguns outros objetos mais pesados. Daqui a pouco, aquela criança, aquele bebê, aquele ser humano em fase inicial de desenvolvimento, começa a treinar as suas pernas, a sua visão, a sua audição e começa a preparar-se a ser treinado para tarefas mais simples. Logo mais, ele começa a se alimentar de alimentos que são considerados alimentos mais sólidos, né? Alimentos que vão gerar uma nutrição mais completa. O ser humano vai crescendo, ele já sabe andar, já sabe correr, ele já sabe andar de bicicleta, ele começa a aprender as coisas da vida, começa a aprender também matemática, começa a aprender ciência, começa a aprender português, começa a aprender a química, e ele vai aprender algumas coisas ligadas, talvez, à área da razão, sobre o amor, vai através dos filmes, da mídia, através do jornal, através da internet, ele começa a formar tudo que ele conhece por modelos mentais daquilo que ele reconhece no mundo. E cada ser humano tem um modelo mental sobre tudo que existe. E a maneira como foi apresentado o mundo para ele. Através dos pais, através da igreja, através da sociedade, através da escola, através da mídia. Através de tudo que o cerca, ele vai entender conceitos sobre amor, sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre tudo. E crenças começam a ser instaladas na mente. Porém, as pessoas, eu e você, não fomos treinados para usar
e treinar a mente. Somos treinados para absolutamente tudo na vida, porém, nós não somos treinados, preparados para treinar a mente. E a mente, ela pode ser treinada. Aquilo que você entende sobre determinado assunto, você pode ressignificar e fazer uma nova leitura sobre aquele determinado assunto. Situações das mais diversas estão absolutamente ao controle do indivíduo para que ele possa fazer uma releitura, organizar a sua mente através do conhecimento, transformar-se. E transformar-se no tipo de ser humano que ele quiser ser. E ao ter controle e o conhecimento dessas coisas, então, se descortina um novo horizonte para todos nós. E é sempre importante ressaltar, eu gosto aqui de falar, que o aprendizado ele é contínuo. Desculpe. Um mentor meu disse que o conhecimento não ocupa espaço, o saber não ocupa espaço, né? Então, a necessidade de sempre evoluirmos quanto ao conhecimento e buscar conhecimentos que nos faltam. E se de alguma forma esse conhecimento chegou para você, assim como chegou para mim, é porque ele chega de uma forma, você busca, você invocou esse conhecimento para você. Poderiam tantas outras pessoas estar aqui. Eu me dediquei a me aprofundar a este assunto, porque imagina a quantidade de horas e horas, de livros e livros que eu preciso ter estudado, quantidade de vivências e de prática do assunto que eu estou expondo para vocês, para que eu possa, durante aqui 40 minutos, falar algo. Eu vou buscar muito conhecimento para poder passar um pouco. Assim como você também vai buscar muito conhecimento para ajudar outras pessoas. Então, a necessidade de aprender sempre. Humildade para aprender e humildade para ensinar. E tudo isso depende da nossa atitude para termos resultados desejados. Sempre focando na mentalidade empresarial. Você é o dono do seu negócio. Tudo começa a partir de você. Você é o capitão da sua alma, o senhor do seu destino, aquele que gera os resultados para você. E tudo que você sabe faz você ter exatamente os resultados que você tem hoje. Para ter mais resultados, é importante absorver mais conhecimento. Vamos adiante. Sobre a inteligência emocional, nós tivemos diversos estudos ao longo aí do século XX, porém, aquele que é considerado a grande lenda, a grande mente que organizou o assunto inteligência emocional é o palestrante, professor, escritor Daniel Goleman. Ele organizou a inteligência emocional em um livro de um pouco mais de 400 páginas, um verdadeiro estudo mostrando e exemplificando na prática como as emoções influenciam nos resultados e na maneira como nós construímos a nossa jornada, a nossa trajetória. E Daniel Goleman, então, ali através de um estudo, ele fala da teoria que mostra o que é a verdadeira inteligência. Porque até então, as pessoas eram medidas unicamente pela sua capacidade de resolver problemas, por aquilo que eram treinados no banco de uma escola. Porém, agora a inteligência emocional, ela bagunça isso tudo e traz uma evolução, mostrando que, na verdade, 20% é inteligência comum e 80% é inteligência emocional. Quando você tem uma pessoa que às vezes, ela é extremamente inteligente, mas ela é extremamente travada, introspectiva, uma pessoa que não sabe se relacionar, dificilmente essa pessoa vai alcançar patamares de liderança, patamares em que ela vai desbravar grandes horizontes. Não estou falando de forma ampla, né, do que é experimentado de maneira da maioria. Então, existe um caminho trilhado, que é a inteligência emocional. E o Daniel Goleman, ele estabeleceu 5 pilares da inteligência emocional como fundamentar essa inteligência para transformar a sua realidade, seu resultado. E é disso que nós vamos falar agora nos próximos minutos. 5 coisas que precisamos entender para lidar melhor com as emoções. Vamos adiante? Estão gostando?
Tá bom? Sim ou sim, pessoal? Só quem está gostando aí do assunto digita sucesso para mim aqui no bate-papo. Deixa eu ver como é que vocês estão. Gosto de interatividade, gente. Preciso de interatividade. Quem está comigo aqui, deixa eu ver. Digita aí sucesso no nosso chat para que a gente já possa se... Opa, muito bom! Temos aqui a presença do nosso super CEO, Rui Ludovino. Ao final, Rui, se você puder, gostaria muito de ter a sua palavra aqui, dar uma mensagem aqui a todos ao final da nossa conferência, vai ser um prazer. Super Dionísio, Isabela, Jair Júnior, Elton, Ronaldo, grandes, super maravilha, vamos para cima. Vamos falar dos 5 pilares da inteligência emocional. A inteligência emocional, então, é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos e os dos outros. E o principal, a capacidade de lidar com eles. Pilar 1 é o autoconhecimento, é saber quem eu sou. Você faz um olhar, um exercício de um olhar para dentro de si, e você, através das experiências, dos padrões, como você se comporta no dia a dia, aquilo que você realmente gosta de fazer, então você vai conhecer as suas emoções. Nós chamamos isso de autoconhecimento. O passo número 1 é esse. Ou seja, como que eu vou gerir as emoções se eu não conheço elas? Porque quando a raiva se apresentar e eu não conheço como lidar com isso, eu posso ter um ímpeto, a ter uma atitude que vai ser desagradável. O passo número 1, então, é conhecer a si mesmo, identificando as próprias emoções e sentimentos. Você vai fazer uma introspecção e determinar e perceber quais são os seus pontos vulneráveis, seus pontos frágeis. O que é que precisa ser melhor trabalhado? Quais são os seus pontos fortes? E como se faz isso? Lembrando das situações passadas e da forma como se reagiu a cada uma delas. Quais foram os momentos que te desestabilizaram? E isso vai ajudar a reconhecer, então, os gatilhos e os padrões de comportamento. O que são gatilhos? São como fossem pequenos mecanismos que, ao ser acionado, desperta em você um sentimento, uma emoção. Isso vem vem para uma palavra que você escuta, uma música que você escuta. Às vezes, uma expressão, a maneira como alguém chama você, pode despertar um sentimento negativo, assim como positivo. São gatilhos mentais ligados a padrões de comportamento. Quais são as suas emoções? Como elas se manifestam? E quais são os pontos mais vulneráveis? É importante esse autoconhecimento. Porque quando se apresentar uma situação dessa novamente, você vai saber analisar. Opa, pera, eu estou vindo para um estado emocional. Como que eu saio desse estado emocional? Ou como eu posso usar esse estado emocional para me potencializar? Porque todo estado emocional, escreva isso, todo estado emocional me traz uma série de recursos, um acervo de recursos emocionais. Exatamente isso. Então, não necessariamente a tristeza, o amor, a raiva, a gratidão são sempre bons ou sempre ruins. Não. São sentimentos que, ao aprendermos a gerenciar, eles nos trazem recursos. E nós podemos entrar e sair desses estados emocionais se nós nos treinarmos para isso. Pilar 2, que é o autocontrole. Aprender, então, a controlar os impulsos imediatos. Principalmente aqueles impulsos lidados sobre fortes emoções e fugir, tomar decisões sob efeito de fortes emoções. Você já deve ter ouvido falar disso, né?
Porém, agora se manifesta de uma forma muito mais clara, porque aquilo é um modelo mental. Aquilo são valores que foram dados pelo meu cérebro, mediante todas as experiências que eu desenvolvi ao longo da minha vida. E não necessariamente aquilo é a realidade. Eu posso alterar essa realidade alterando o meu estado emocional, refletindo melhor, tendo domínio e controle das minhas emoções. Como controlar as emoções? Então, o primeiro passo foi observar as emoções, o autoconhecimento, conhecer as minhas emoções, conhecer as minhas fragilidades, conhecer os meus pontos vulneráveis. Agora, a próxima etapa é aprender a controlar essas emoções. O processo ele não é tão simples. Lógico que nós não temos como ter controle absoluto das emoções, mas nós podemos gerenciar. A isso Daniel Goleman também chama de autogestão, gerir as minhas emoções. Porém, fica tranquilo, já não está partindo do zero. Se você já conhece as suas emoções, agora a gente aprende a gerir, a gerenciar essas emoções. Então, sempre que essas emoções vêm à tona, a gente se recorda da importância do autocontrole. Vamos lá a um exemplo. Nós precisamos entender o que são essas emoções. Como que é o seu estado emocional? O que reflete? Tudo isso gera um movimento que ele, primeiramente, ele é mental, e ele também envolve um movimento que ele é fisiológico. Como que é o seu estado mental quando você sente tristeza, por exemplo? Lembrar de coisas ruins, alguém diz algo muito ruim para você, quando você lembra de injustiças, quando cometem injustiças, uma situação muito desagradável. E o que que o seu corpo começa a fazer? Você começa a fechar os ombros, curvar a coluna, baixar a cabeça, o semblante cai. Existe todo um movimento fisiológico aliado ao movimento emocional para que você sinta tristeza. Porém, quando você está nesse movimento e você percebe que você está indo para esse estado de tristeza, você, opa, eu estou indo para o estado de tristeza. Como que eu mudo esse cenário? Primeira coisa, se colocar em posição ereta. Mudar a sua respiração, porque a respiração da tristeza é uma respiração mais pesada, rasa, né? Então você muda seu estado de respiração, usa a respiração ao seu favor para mudar aquele estado emocional, coloca uma música mais animada, uma música que vai elevar a sua frequência, começa a se lembrar de um momento de grande gratidão que você tem na vida e você transforma aquele ambiente. Onde você pode usar isso, por exemplo? Vamos supor, aqui estamos falando de profissionais, pessoas que têm a sua atividade profissional, ganham o seu pão de cada dia, têm a sua jornada, e nem tudo sai de acordo com aquilo que você quer. Nem sempre é o melhor dia. Bem pelo contrário, muitas vezes nós enfrentamos as dificuldades. Alguém fala algo, é tristeza, situações que podem gerar esse sentimento de negatividade. E nesse momento você chega ao final desse dia para a sua casa e você vai entrar naquela porta e estão as pessoas que você mais ama. Será que elas merecem receber o peso da sua tristeza lá dentro naquele momento? Ou talvez você possa transformar o seu estado emocional e chegar lá dentro e entregar o amor que aquelas pessoas esperam de você. Estou citando um exemplo aqui. Talvez você saia... Aí como é que você faz isso? Já muda dentro do carro, no seu transporte. Muda a respiração, muda a sua postura, eleva a sua cabeça, pensa em coisas positivas, bota uma música incrível,
vai respirar da maneira correta, positividade. Não estou falando aqui uma coisa boba, gente. Estou falando de estados emocionais. E uma vez que você consegue entender esses gatilhos, você pode utilizar os estados emocionais para o seu favor. Você pode entrar e sair dos estados emocionais, isso é treino, isso é desenvolvimento. Raiva, tem momentos que você precisa da raiva. Não a raiva no sentido da ira, no sentido negativo, mas a raiva que vai te dar maior ímpeto para a ação, a força para você ir adiante. E como que se sente a raiva? É a respiração mais pesada. Quando você está com raiva, você está com os punhos cerrados, o seu semblante muda, e você pode, inclusive, botar uma música que vai ser uma música de batidas mais fortes, e você instalar aquele estado de raiva para que você se coloque no movimento da realização. Apenas um exemplo. Da ação. Em determinados momentos, você precisa daquilo. Você pode perceber os lutadores, antes de subir no ringue, eles preparam o seu estado emocional, o seu estado mental para entrar lá e arrebentar. E é mais ou menos isso que você pode praticar no seu dia a dia para sair para a sua jornada, para executar um projeto, para ir para... Não é no sentido de ir lá e sair quebrando, não é isso aí, gente. Vamos lá, concentra. Estou falando em estado mental, emocional, que você vai utilizar ao seu favor, para benefício dos seus resultados. Em determinado momento, você pode estar para baixo, ou com muita raiva, aí sim, talvez um momento de ira absurda, alguém cometer algo ruim com você, um momento em que você está possesso, prestes a quebrar um no meio. Nesse momento você identifica, caramba, estou no estado emocional de raiva, preciso sair desse estado emocional. Como que eu faço isso? Talvez você possa acionar o estado emocional da gratidão. Nesse momento, uma respiração mais profunda, outra respiração mais profunda. Você pode fechar os olhos, lembrar de algo tão lindo, talvez o nascimento do seu filho, talvez o encontro com a pessoa amada, talvez uma viagem maravilhosa, um momento de grande realização. Você pode lembrar do momento que você saiu de uma doença, que você estava passando por uma adversidade tão grande, você conseguiu superar. E o seu organismo, a sua mente, você pode botar uma música mais calma, uma música que vai remeter à sua gratidão, talvez um louvor, algo que alimenta a sua alma, não sei a sua crença, aquilo que você mais quiser, aquilo que você deseja. Mas você pode ter essas playlists, inclusive, e saber acionar isso, porque você primeiro passa por um movimento mental, depois um movimento fisiológico para poder entrar no estado, sair ou entrar de um estado emocional. E nesse momento, ao sentir essa gratidão, ao exercitar essa gratidão, gratidão e raiva não conseguem conviver juntos. Gratidão não consegue conviver junto com a tristeza. Alegria, como entrar no estado de alegria? Alegria, você muda o seu semblante, você fica mais elétrico, você fica mais enérgico, você coloca uma música de alegria, você entra no estado emocional, você lembra do momento mais feliz da sua vida, dos momentos mais alegres, dos momentos de triunfo, no momento de conquista, no momento de superação, e você se alegra com aquilo, você se alegra com aquele ambiente, e você sai de um estado emocional e entra no outro. E nós podemos controlar essas emoções aonde eu sou mais vulnerável. Então, eu conheço as minhas emoções. Agora, eu controlo as minhas emoções. E algumas dicas aqui que eu posso passar para vocês. Mais algumas aqui interessantes. Eu acredito que esse treinamento, essa mentoria, ela tem um significado muito relevante para algumas pessoas. Espero que esteja contribuindo para a sua vida, assim como contribuiu para a minha. Para entrar e sair desses estados emocionais ao seu favor, primeiro é descobrir qual é a emoção que você quer acessar e qual a finalidade disso. É importante refletir isso. Porque você pode
entrar e sair quando quiser. Mas qual a estratégia? Qual o objetivo para isso? Então, podemos transitar no meio disso. É preparo, é treino, exercício, tá bom? Você pode começar a exercitar na primeira situação que aparecer para você. Entenda, aquele impulso não é você. Aquele impulso é um modelo da sua mente que reage a um estímulo, a um gatilho mental. Ressignifica isso, sai daquele estado mental, acionando um novo estado mental de gratidão, de amor, e assim você pode, de alegria, né? Outra coisa, não se preocupar tanto com o que os outros vão dizer. Eu acho que isso é uma situação muito interessante para controlar as emoções. Não se preocupar tanto com o que os outros vão falar. Porque as pessoas elas têm os seus mapas para a sua vida, para tudo aquilo já prontinho, para tudo aquilo que vai acontecer para a vida delas. Mas nem sempre aqueles mapas se encaixam para a sua situação. Então, aqui a importância de você escutar mais a sua voz interna, a sua consciência, sentir a sua percepção, ter esse momento de conexão com a inteligência infinita, com Deus, com o Criador, e utilizar essas ferramentas ao seu favor. A sua consciência. Isso. Exercitar cada vez mais e ter níveis mais elevados de consciência. Um outro ponto importante, não ficar se comparando com as outras pessoas. Não se compare tanto com as outras pessoas. Porque cada um tem a sua jornada. Cada um sobe a sua montanha. No seu processo, muitas vezes, de construção da sua trajetória profissional, da sua carreira profissional, é comum esses erros. De ficar, modelar é uma coisa, se comparar é outra. Você não sabe as dificuldades que a outra pessoa também passa, quais são os recursos que aquela pessoa tem ou deixa de ter, quais são as situações que circundam. Então, quando você fica se comparando com as outras pessoas, você faz algo muito cruel consigo mesmo, porque cada um tem a sua jornada. Num processo de emagrecimento, num processo de construção da sua liberdade financeira, da sua história de vida, não se compare tanto com as outras pessoas. Deixe que cada um segue a sua jornada, mas se compare com você mesmo em relação a ontem. O quanto você consegue ser uma versão melhor de si próprio hoje, melhor em relação a ontem. E esse processo evolutivo leva a muito maior controle das suas emoções e das suas situações. E se tornar, por último, um mestre na arte de ressignificar tudo aquilo que aconteceu no passado. E tudo aquilo que possa vir a acontecer, ressignificar. Napoleão Hill diz que tudo aquilo que nos acontece de ruim tem uma semente de proporção igual, de valor benéfico proporcional. Isso é incrível. Você saber olhar qualquer situação da sua vida e saber que tem algo de bom para ser extraído dali. E é daquele ponto que muitas pessoas emergem e se tornam as grandes e melhores versões da sua própria existência. Quando sabem entender aquele momento de adversidade, entender que a adversidade é um solo fértil para o crescimento. Isso é muito forte, gente. Toda adversidade, ela é um solo fértil para o crescimento. Qual a semente que você lança? Qual a semente que você extrai de valor proporcionalmente benéfico para extrair daquela situação a melhor forma de você potencializar o seu crescimento em todas as áreas da sua vida. A resiliência, que é a capacidade que um material tem de ser provocado a atenção e retornar ao seu estado original. A resiliência nós vamos formando ao longo da vida pela nossa capacidade de resistir aos dilemas, às nossas experiências, sejam boas ou sejam ruins. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual que é o momento em que você mais precisa da inteligência emocional? São nos momentos de maior pressão negativa,
Ou são nos momentos de maior euforia? O que você acha? Olha a pergunta. Quais são os momentos que você considera que você mais precisa de inteligência emocional? Quando que ela se manifesta mais importante? No momento de maior pressão negativa ou de maior euforia? Alguém responde? Deixa eu ver aqui. Se alguém expressa para a gente aqui. Vamos lá, é apenas aqui um ponto de reflexão. Alguém se atreve? Então, vamos lá. Quando eu faço essas perguntas, exatamente isso. As pessoas respondem no momento da pressão negativa. É ali que eu preciso da inteligência emocional. Mas sabia que muitas pessoas se perdem em relação às suas emoções quando elas estão no momento de plenitude, de euforia? Elas se emocionam tanto com algo que tomam decisões extremamente equivocadas. Sabia disso? Sabia que existem técnicas para levar uma pessoa a um estado de euforia tão grande ao ponto que ela toma decisões sem pensar? E às vezes são as decisões piores que ela poderia tomar na vida dela. Então, aqui é um ponto importante. Lógico que nos momentos de pressão negativa, a inteligência emocional ela se manifesta com mais clareza. A pessoa tem ou não tem, né? É tipo, é vida ou morte. Porém, a verdade é que inteligência emocional é um estilo de viver. É uma habilidade que você desenvolve e que ela precisa acompanhar todos os momentos da sua vida. Desde as situações mais simples até as situações mais complexas. Por isso que o controle das emoções, isso é fundamental para você construir a solidez em uma trajetória de sucesso e não ser limitado pelas suas emoções. Faz sentido, gente? Vamos adiante. Terceiro pilar, então. Primeiro pilar, nós entendemos que foi o autoconhecimento, conhecer as minhas emoções. Segundo pilar, gerir as minhas emoções. Terceiro pilar é a automotivação. Os motivos por trás de tudo que fazemos. A isso nós chamamos de motivação. É o que é o propósito por trás das atitudes. Essa habilidade de automotivação. Conseguir manter a motivação diante de adversidades, ou até mesmo daquela vontade de procrastinar. Usar, então, as emoções, preste atenção, usar as emoções, uma vez que eu conheço, que eu estou fazendo autogestão, agora eu utilizo as emoções para um objetivo definido. E eu consigo automotivar-me. Eu consigo utilizar a emoção ao meu favor. Encarar os tropeços de forma positiva. Lembra que eu falei da adversidade como um solo fértil, né? Uma lição a ser aprendida. O que eu posso aprender? Isso tudo é uma estratégia maravilhosa para que evitar sempre que aqueles impulsos, aquela coisa mais impetuosa, tome a frente das decisões. A motivação, então, ela ajuda a recuperar a força mais rápido para continuar firme em busca dos propósitos. E muito mais rápido. Lindo isso, hein? Automotivação. Como eu tenho os meus motivos, eu sei lidar com essas emoções. Eu tenho a automotivação, que não depende de fatores externos. Sejam bons ou ruins os fatores externos, a minha automotivação impulsiona para o meu objetivo. Forte isso, hein? Extraordinário. Esse é um ponto de evolução. Como usar isso em prol da realização de objetivo? E quanto mais forte for o seu objetivo, quanto mais forte for o seu sonho, quanto mais forte for o seu desejo de realizar, melhor será a sua energia para que você possa avançar, vencer, superar-se a cada dia. Quarto pilar. Primeiro, nós entendemos
Como reconhecer as nossas emoções, nossas vulnerabilidades e pontos fortes. Segundo, entendemos que nós podemos gerenciar, controlar os nossos estados emocionais. Terceiro, utilizar isso para motivação, para automotivação. Quarto, saber entender as emoções das outras pessoas agora. A isso nós chamamos de empatia. Nos colocarmos no lugar do outro. Desenvolver a empatia. Preciso sempre abrir a mente, gente. Abrir a mente. Nós não somos donos da razão, donos do conhecimento, e os sentimentos das outras pessoas também precisam ser considerados, as emoções das pessoas. Lembra que eu falei no início que nós somos seres emocionais e nós convivemos em uma sociedade de seres emocionais. Quem mais tem habilidade de administrar isso, de resolver problemas e conflitos, são as pessoas que mais ascendem na carreira a qual se dedica. Então, quando nós nos tornamos pessoas empáticas, automaticamente passamos a ser mais compreensivas. Como agora eu me conheço melhor? Como agora eu sei controlar as minhas emoções? Como agora eu sei utilizar elas para os meus objetivos? Eu consigo ter empatia e compreender que nem todos ainda, a maioria das pessoas, não sabem organizar as suas emoções. E como ajudar a fazer isso? A gente não chega nas pessoas dizendo você tem que ter inteligência emocional. Não, isso não é ser empático. Empatia é saber entender que aquela pessoa pode estar passando por um momento de desestabilidade emocional, muitas vezes. Você agora gerencia suas emoções. E você pode também gerenciar a si mesmo em relação às emoções dos outros. E ter empatia, um olhar de compreensão, de compaixão. E quando for acionado, muito importante, quando você for acionado e autorizado e sentir capacidade de apoiar alguém, apoiar emocionalmente o próximo. Não é ficar se intrometendo, se metendo. Tem gente que às vezes confunde as coisas, pensa que tem uma forma de conhecimento e chega interferindo na vida das pessoas. A gente precisa deixar as pessoas viverem as suas jornadas. Porém, quando autorizado e quando nós percebemos essa possibilidade, estender a mão, sem ser invasivo, mas de uma forma dedicada, com compaixão, com compreensão, saber entender que as diversas situações que as pessoas vivem fazem elas tomarem determinadas ações, terem determinadas reações. Bom demais, né? Então, esse é o quarto pilar da inteligência emocional. Vamos para o final? O quinto pilar é o relacionamento interpessoal. Agora, a nossa capacidade de se relacionar de maneira saudável. Olha que lindo. Manter relacionamentos equilibrados, sendo o senhor do meu destino, o capitão da minha alma, aquela pessoa que conhece os seus sentimentos, que sabe entrar e sair de estados emocionais, sabe utilizar isso ao seu favor, tem um olhar de empatia para o próximo. Agora eu vou me relacionar com essas pessoas. Conviver em um mundo que é um turbilhão de emoções. Esse é o último pilar de Goleman. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né? Então, diz respeito a essas interações humanas e tudo que elas representam. Conviver em harmonia e desenvolver essas tais habilidades sociais que fazem toda a diferença quando o assunto é conquistar a inteligência emocional. Lindo, né? Fazendo aqui um breve resumo, autoconsciência, ali em cima. Autoconsciência significa meu autoconhecimento. Autogestão, autorregulação, está até em espanhol o texto, né? Autogestão,
Eu conheço, agora eu domino, eu controlo, eu vou fazer essa gestão. Automotivação, controlar isso e utilizar esses sentimentos ao meu favor, para entender o próximo com empatia e para me relacionar com todas as pessoas. Esses são os pilares que desenvolvem a inteligência emocional, que é o que há de mais precioso quando o assunto é sucesso, carreira profissional, desenvolvimento. É interessante isso, gente? Vamos aqui para a parte final. E quais são os benefícios da inteligência emocional? Foco nos objetivos, se você passa a colocar o foco no lugar correto. Ter mais gratidão, acionar melhor os mecanismos da gratidão. Controle emocional, coisa boa poder ter controle das suas emoções. Autoconhecimento emocional, você vai se aprofundar nesse conhecimento, buscar mais literatura sobre isso. Pode buscar mais, além de livros, palestras, pode buscar vídeos, conhecimento que vai gerar para você essa busca pelo autoconhecimento emocional, melhora na autoestima, ajuda a resolver conflitos. E na vida profissional? Vamos lá? A inteligência emocional melhora a relação com os colegas e líderes. Bom demais, né? Mais equilíbrio emocional diante de situações estressantes e desafiadoras. Aparecem sempre, né? Mais poder de decisão. Como estou mais claro das minhas emoções, eu posso tomar mais decisões, melhores decisões, sem estar sujeito aos ímpetos, à parte mais aguda do sentimento. Diminuição também da ansiedade no trabalho. Definir metas mais inteligentes. Foco e determinação no cumprimento dos objetivos. Bom, né? Talvez você possa estar pensando assim, toda a minha equipe tinha que estar vendo isso aqui. Você pode passar esse conteúdo depois para eles. Vai ficar gravado e disponível no nosso canal New Age Brasil Oficial. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o like aí, curta, deixa o seu comentário sempre. Crescimento da produtividade. Que lindo, né? Melhor administração do tempo. A gestão do tempo é algo precioso. Mais responsabilidade e comprometimento. E separei aqui 5 práticas para desenvolver a sua inteligência emocional, que você pode começar a empregar hoje mesmo. Hoje mesmo. Seguintes hábitos. Primeiro, saia do piloto automático. Crucial isso. Saia do piloto automático, desacelera e começa a prestar atenção nas suas emoções. Aquele olhar para dentro. Autoconhecimento. Descubra maneiras de diminuir os sentimentos negativos acumulados. Só fazem mal para você. Importante, se é um perdão precisa ser liberado, se é algo que ficou no passado, ressignificar, organizar ideias, a mente. Tudo isso é muito importante. Expresse as suas emoções para pessoas confiáveis. Ter mentores, pessoas confiáveis na área da vida que você deseja ter sucesso. Uma pessoa de sucesso que seja um modelo para você. Expressar essas emoções para essa pessoa de muita confiança. Ou, no caso, profissionais especializados, sim, não tem nenhum problema. Exige muita humildade, entendimento, que às vezes a gente precisa buscar. Todos nós precisamos, em algum momento, ser acompanhado por profissionais da mente, psicólogos, ou algum psicanalista, alguma forma de mudar, um coach, um profissional de constelação, enfim. Existem tantas pessoas que buscam conhecimento que podem contribuir com você, serão aquele ouvido preparado, treinado para trazer luz quando você fala das suas situações, dos seus conflitos. Importante demais isso. Volte o olhar para dentro de si e observe as suas reações em relação aos outros. Isso tudo é autoconhecimento. Começar a perceber tudo isso é o primeiro passo. Aprenda a confiar em si mesmo e seja paciente durante todo esse processo. Seja paciente.
Como seria a sua vida? Falamos dos benefícios. Com o controle das suas emoções. O desenvolvimento, elevando-se a cada dia da inteligência emocional, nos tornarmos pessoas melhores, não é? E aqui, nesse momento em que a gente fica refletindo sobre a nossa mente, alguns minutos que a gente dedica aqui, eu prometo que eu já estou indo para a parte final, e eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês, e isso traz para mim um processo de evolução e de crescimento também. Espero que você se dedique também para isso. Como eu mudei, como eu melhorei ao longo da minha vida, quando eu me dediquei mais a gerenciar as minhas emoções, em todas as situações, porque eu volto a falar, não é o que acontece para você, mas é como você reage com aquilo que acontece para você. E para isso, controle, podemos elevar-nos espiritualmente, nos conectarmos com a espiritualidade, nos conectarmos com o Criador, nos conectarmos com a natureza, nos conectarmos com as pessoas que nós amamos, o nosso propósito real, controlar, melhor gerenciar, melhor as nossas emoções, sim, tudo isso. E existe uma história, um momento em que a pessoa toma uma decisão maravilhosa. Ela está num ponto de euforia, de extrema alegria. Ela foi convidada para uma oportunidade de negócios. Olha que incrível. E ela foi naquela apresentação de negócios e ela assistiu um modelo de negócios extremamente revolucionário, inovador, e que ela pode realizar todos os sonhos dela e ter liberdade financeira e tudo mais. Essa pessoa entra num nível de alegria, de satisfação tão grande. Ela compra o kit dela. Ela tem certeza que ela vai mudar o futuro dela, da família dela, e que ela descobriu a oportunidade para construir a sua jornada. E aí, compra o seu kit, chega em casa e vai falar com aquela pessoa que está lá, convive com ela, a sua parceira, seu parceiro de vida, e diz, olha só, eu decidi entrar neste negócio e nós vamos mudar a nossa vida. E muitas vezes aquela pessoa olha e diz assim, não acredito que você fez isso, que você tomou essa decisão. Essas coisas não funcionam, não é assim. E já dá, a sua emoção já vai... Tava lá em cima, né, a motivação. Agora já deu uma caída, né? Já levou aquela primeira pancada. Mas tudo bem, aquela pessoa já se reconstitui, se reconstrói. No dia seguinte, acorda e vai para o seu trabalho. Lá, encontra os seus colegas da empresa, do trabalho, e começa a falar para as pessoas, olha, eu entrei no negócio, eu vou mudar minha vida, eu vou ter resultados, nós vamos fazer algo grande junto. E aí aquelas pessoas já começam a torcer o nariz, já começam a não acredito que entrou num negócio desses. Isso não funciona. Um outro lá mais desavisado, mais babaca, vai dizer assim, otário, entrou num negócio desses e tal, e a energia já... Será que essa pessoa está mais motivada ou menos motivada? Ela não sabe lidar com as suas emoções. Aí aquela pessoa já vai assim meio ressabiada, pensando, caramba, cheguei em casa e ninguém me apoiou. Fui lá no meu trabalho, meus amigos, os colegas de trabalho, ninguém me apoiou. Ela não sabe ainda que as pessoas até querem te ver bem, mas não melhor do que elas. E aí essa pessoa que estava tão decidida, tão disposta a fazer um negócio que ia mudar a vida dela, agora está com energia meio baixa. Já não atende o telefone, a mensagem do seu upline. E aí decide conversar com aquele tio, ou um pai, ou uma cabeça branca, experiente na vida. E na maioria das vezes acontece o seguinte, chega lá, já não está com aquela crença toda, diz, pois é, então sabe o que é? Eu entrei num negócio aí, tô vendo, mas enfim, não sei. E aquela pessoa percebe toda a sua insegurança. Percebe toda a insegurança daquele indivíduo. E diz assim, meu filho, vai arrumar emprego. E era a tampa no caixão, né?
Agora a motivação vai lá embaixo. Muito bem. Aí já não atende ligação, não vai mais em reunião, não participa mais de conferência, porque a sua crença totalmente abalada, ela saiu para um ambiente, para um mundo totalmente adverso, ela não sabe lidar com essas emoções, está triste, frustrado, chateado, dos mais diversos sentimentos. E o líder, muito profissional, chama aquela pessoa e diz assim, liga, né? Porque já não responde mensagem, mas acha um jeito e liga. E aquela pessoa diz, pois é, acho que esse negócio não é para mim, não sei. Olha, faz o seguinte, tu tá começando assim mesmo. Faz o seguinte, você vai reunir algumas pessoas, eu vou até você, eu vou junto com você, você vai reunir algumas pessoas, a gente vai apresentar a oportunidade juntos para essas pessoas e nós vamos começar a construir o seu negócio. Vai, acredita e tal. E aquela pessoa começa a reacender a chama. E ela começa a aceitar a possibilidade de, quem sabe? Eu acho que eu vou tentar. Poxa, o meu patrocinador está querendo me apoiar, por que não? Estou falando de um exemplo aqui do marketing de rede, mas pode servir para qualquer modelo de negócios que exista, né? Qualquer empreendimento, qualquer projeto, mas vamos focar aqui no empreendedorismo do marketing de rede. E aí, então, começa a lista, contato, local da reunião, tudo. E, gente, isso acontece e muito. Talvez muitos líderes que estão aqui comigo sabem do que eu estou falando. E aí aquela pessoa agenda, arruma local, deixa chegar mais cedo, prepara o café, prepara a cadeira, prepara a apresentação, prepara tudo. Chega na hora da apresentação, só está aquele indivíduo e o seu patrocinador. Ninguém veio. Nenhum amigo que disse que ia trazer 5 convidados não vem. Nem ele não vem. Não tem mais nada que o patrocinador possa dizer para ele para mudar o estado emocional dele. Porque ele precisa fazer isso. Então ele não escuta mais nada, pega seu kit, bota embaixo do braço e começa a andar perambulando pela rua, chutando as latinhas, cabisbaixo, chateado, lembrando, caramba, até fulano não apareceu, e começa a se sentir rejeitado, começa a se sentir triste, começa a se sentir desprezado para baixo. Aí ele olha, tá passando na rua, olha para um cachorro, o cachorro olha para ele e diz assim, fracassado. É a voz interna dele. Ele acha que tá no fundo do poço, ele chega em casa, pega o kit, joga no fundo do armário e ai de quem um dia diga que ele se cadastrou numa empresa. E aí, como é que está o estado emocional dessa pessoa? Como é que está o nível de pressão negativa dessa pessoa? Exatamente neste ponto de maior pressão negativa, que se separam aqueles que desistem para os grandes vencedores. Os que desistem simplesmente jogam o kit no fundo do armário e jamais que ouvi falar de marketing de relacionamento novamente. Os vencedores naquele momento são entregues a um estado emocional de conquista. Vem uma raiva interna em que aquela pessoa começa a sofrer uma metamorfose, ela começa a dizer, se esse negócio dá certo para alguém, também vai dar certo para mim. E eu vou fazer esse negócio dar certo para mim e para minha família. E o meu futuro, e eu vou empreender, e ela começa a desenvolver um nível de energia interna, um nível de atitude interna em que ela diz assim, agora é que eu vou fazer mais, agora é que eu vou dedicar o meu máximo, é agora que eu vou dar tudo de mim, é agora que eu vou fazer o meu melhor. E sabe o que acontece? A crença dessa pessoa não para mais de crescer. Ela começa a fazer contato e a sua rede começa a desenvolver. E a sua rede não para mais de crescer. E os seus resultados não param mais de crescer. E ela se transforma em uma pessoa, um ícone, uma liderança, uma referência que movimenta milhares e milhares e milhares de pessoas. E essa história que eu estou falando para você, talvez seja a história que, assim como eu, se reflete também na sua vida. E a inteligência emocional vai levar sempre para um caminho de construção e de realização. Nós temos muitas coisas maravilhosas para fazer, para falar, mas eu quero encerrar aqui com essa frase
e com esse conceito do T. Harv Eker. T. Harv Eker, ele diz que pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes e que geram resultados. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes e atitudes geram resultados. As pessoas querem ter maiores resultados. Porém, elas não sabem direito o que fazer. E elas começam, então, a pensar o que fazer, e aí começam a ter as suas atitudes. E essas atitudes, ou mudam algumas atitudes, eu quero melhorar seus resultados, então mudam as suas atitudes, começam a se movimentar, mas não geram o resultado desejado. Porque antes da atitude vem o sentimento. Então, essas pessoas buscam, então, um pouco mais de motivação. O que é a atitude? Em vez de fazer assim, eu vou fazer assado, em vez de fazer pela manhã, eu vou fazer pela tarde, em vez de fazer dessa forma, eu vou fazer de outra. O sentimento já é algo mais profundo, é a motivação. E na ânsia de mudar seus sentimentos, as pessoas mudam, às vezes, de faculdade, de cidade, de igreja, de de empresa, de tudo, para tentar buscar melhores motivações, melhores sentimentos, que até gera algumas atitudes, começa a gerar alguns resultados, mas não são satisfatórios. Porque, antes de tudo, o que precisa, na verdade, é a melhoria e a elevação do pensamento. Porque os melhores pensamentos gerarão os melhores sentimentos, para melhores atitudes e os resultados satisfatórios. Antes de tudo, vem a mente, como alimentamos a nossa mente, através daquilo que lemos, ouvimos, assistimos, pessoas que convivemos. Isso vai fazer toda a diferença. Espero, pessoal, ter contribuído com vocês. Quero agradecer